E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás chineses onde o protagonista é traído e busca vingança. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista, conhecido como Ishin, que desde que era criança se dedicou a treinar e ajudar a sua seita não importa o que acontecesse, mas um dia ele acaba sendo atacado por outro membro da sua seita querendo que Ishin entregue um poderoso elixir que ele tem, mas ele acaba recusando e batalhando contra esse cara, porém sua força era bem mais fraca do que seu inimigo e no final ele acaba sofrendo um ataque no seu núcleo de poder e logo em seguida é derrotado. 3 dias depois o seu mestre acaba expulsando ele da sua seita, pois seu núcleo foi danificado e com isso ele não consegue mais treinar artes marciais e no final, mesmo tendo feito tudo por essa seita sua vida toda, ele acabou sendo tratado como um lixo e traído por todos que achava que confiava. Na sua saída ele é humilhado por todos os outros membros e como ele perdeu seus poderes, ele não tem como revidar com isso, ele tem que apenas caminhar e escutar todos os insultos. Pouco tempo depois, enquanto estava deitado, ele acaba vendo uma chama vermelha caindo do céu e ele rapidamente vai ver o que seria isso. Ao chegar no local ele descobre que aquela chama era um fogo espiritual e a chama acaba escolhendo ele. Logo após isso ele absorve essa chama no seu corpo e com isso seus núcleos é totalmente restaurados e não só isso, ele adquiriu o Mar da Alma Divina, que está acima do núcleo de energia normal, onde apenas quem passa a vida toda treinando seu cultivo para alcançar o domínio meio imortal conseguem desenvolver o Mar da Alma Divina. Após acordar ele acabou sendo ajudado por um membro de outra seita que é inimiga da sua antiga seita que ele foi expulso, e agora com o poder do Mar da Alma Divina ele vai treinar seu corpo para conseguir dominar esse poder e com isso se vingar de todos aqueles que ele achava que eram seus amigos. Agora nesse próximo mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Zhao Shen, ele era considerado como o grande imperador marcial, mas na noite anterior do seu casamento ele acaba sendo traído pela sua noiva, onde ela apunhala o coração dele e com isso ele é morto sem saber o motivo, porém para sua surpresa logo após isso ele acorda em outro local como uma mulher chorando falando que ele é filho dela. Logo após isso as memórias do antigo dono do corpo começam a aparecer, onde ele era filho de um nobre, mas era um bastardo inútil. Com isso Zhao Shen descobre que reencarnou 300 anos no futuro e mesmo depois de todos esses anos, se ainda sua antiga noiva estiver viva, ele jurou pelo seu título de imperador marcial de primeira geração que vai encontrá-la e matá-la para se vingar. Após alguns eventos o cara que espancou o antigo dono do corpo aparece e logo ele o subestima, achando que ele ainda é um fracote, e logo Zhao Shen mostra sua enorme força e mesmo tendo reencarnado e perdido seu antigo poder com todas as suas memórias de antigas batalhas, ele facilmente consegue bater de frente contra esse cara, mas a mãe dele acaba chegando e para a luta. Alguns anos após seu renascimento, ele passou todos os dias treinando seu corpo para retornar ao reino do imperador marcial. Após seu renascimento apareceu um buraco negro em seu peito e mesmo vários anos depois ele ainda não sabe o que significa, mas ele acha se treinar a técnica proibida do céu possa entender os mistérios sobre ele. Por causa do antigo dono do corpo ser um bastardo fracote, ele é subestimado por todos, mas rapidamente ele mostra sua enorme força para todos e agora ele inicia uma nova jornada em busca de conseguir seu título e força novamente e tentar encontrar a pessoa que o traiu para que possa completar sua vingança. Agora nesse próximo mangá a história inicia com o protagonista conhecido como Mu Tian, onde por ele carregar o sangue de escravos ele não podia aprender artes marciais sem a permissão do mestre do clã, mas ele acabou roubando artes marciais escondido para aprender e após ser descoberto por seu pai ele acabou manchando a reputação do seu clã por ter linhagem de escravos. Tudo isso foi um plano do seu irmão para expulsá-lo e logo após ser atacado por seu pai onde destruiu seu centro de energia, seu irmão acaba atacando ele também e por estar com seu centro de energia destruído ele não consegue lutar e acaba sendo massacrado por ele sem conseguir revidar e ele acaba tendo seus ossos quebrados e quase todo seu corpo foi destruído, mas sua mãe, a única que estava ao seu lado, acaba ajudando ele e com isso ele não é morto. Logo após isso ele é banido desse clã e à beira da morte, traído por todos, ele foi jogado na floresta. Apesar de estar com seu corpo todo destruído, ele decide que não vai morrer ali, ele jurou que vai ficar mais forte para destruir o clã que traiu ele e com isso salvar
sua mãe. Pouco tempo depois de desmaiar, uma misteriosa pessoa aparece, e logo após isso Mutiana acorda, e ele percebe que está em outro local, e dentro de um líquido. Logo ele percebe que todo o seu corpo foi restaurado, e lá ele se encontra com um velho, e ele acaba descobrindo que sua linhagem de escravo, que todos humilham ele por causa dela, onde na verdade a sua linhagem pertence à do demônio celestial, onde por causa de alguns eventos foi perdida. Quem possui essa linhagem tem a progressão muito lentamente, mas se tiver um treinamento correto pode ficar muito poderoso mais rápido. E agora Mutia inicia uma nova jornada onde ele começou um novo treinamento com esse velho, e rapidamente ele fica muito mais forte, e agora ele tem força para bater de frente contra aqueles que traíram ele, e com isso se vingar de todos que fizeram ele passar vergonha no passado. Nesse próximo mangá a história começa com o protagonista conhecido como Moon Yuan, que na noite do seu casamento acaba sendo atacado por sua noiva, e com isso é morto e traído por ela. Porém, para sua surpresa, ao invés de ir para o mundo dos mortos, ele acaba sendo reencarnado, e com isso ele descobre que os rumores que ela ia apenas casar com ele para matá-lo eram verdadeiros, onde o irmão mais velho dela, o Imperador Celeste, estava sendo muito bondoso com ele, mas tudo isso era apenas um plano para se livrar dele, e mesmo tratando todos como membros da sua família e confiando neles, esse foi o resultado. Mas os céus estavam ao seu lado, onde ele conseguiu renascer, e com isso, dominado pela raiva e sedento por vingança, ele jura retornar ao reino do espírito imperador, e vai usar seu novo corpo para matar todos e se vingar. Porém esse seu novo corpo ainda está muito fraco, e por estar com toda a sua corrente de energia danificadas vai dificultar bastante no seu treinamento. Por ter fundido com as memórias do antigo dono do corpo, ele logo descobre que ele é mestre de uma pequena família, e agora ele vai proteger sua nova família a todo custo. E um dos mestres das 4 grandes famílias queria casar seu irmão mais novo com uma membro da sua família, porém ela era apenas uma criança e não queria casar com ele nem mesmo morta, e como todos acham que ele ainda é um fracote com as suas habilidades limitadas de uma pequena família, ele logo mostra que não é mais o mesmo. E como o antigo dono do corpo estava doente, seu tio estava no seu lugar como mestre, mas agora ele retornou para comandar como mestre da sua nova família, e não vai ter piedade com ninguém que tentar machucá-los, e ele não tem medo de ninguém, nem mesmo que seja das grandes famílias. E agora Moon Yuan começa uma nova jornada como mestre de uma pequena família, mas ele vai treinar esse seu novo corpo para recuperar sua força, e com isso aos poucos o nome da sua família começa a se espalhar, e ele não vai descansar até dizimar todos que traíram ele no seu passado. E ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Bailey, onde ele era apenas um estudante normal, mas acabou falhando no exame para a faculdade, e alguns anos depois seus pais foram mortos por um inimigo desconhecido, e logo após isso ele tirou a própria vida. Na sua segunda vida por acidente ele foi levado para outro continente, e lá ele começou um caminho como cultivador, e rapidamente herdou a posição de governante do palácio, e se tornou um espiritualista respeitado por todos. Mas isso não durou muito. No segundo dia após herdar sua posição, sua esposa o traiu e matou ele pelas costas. Porém, para sua surpresa, após a sua morte ele foi reencarnado na Terra há 300 anos atrás, mas desta vez ele vai começar seu treinamento e vai aumentar seu nível de força muito mais até ele ficar satisfeito, e com isso buscar vingança contra aqueles que traíram. Ele não terá piedade de ninguém que entrar em seu caminho. Pouco tempo antes, o seu pai veio para esta cidade para abrir uma academia de transporte, e logo se tornou bastante rico, mas pouco tempo depois o carro dos seus pais bateram e fez com que ele perdesse os movimentos das suas pernas. Após isso sua família começou numa decadência, e logo depois ele sofreu outro acidente e sua família foi forçada a vender a companhia. Isso tudo era por causa de outra família que queria vingança contra eles, e como eles eram bastante fracos, não tinham como fazer nada. E após isso tudo sua namorada acaba deixando ele por ter ficado aleijado e não ser mais capitão do time de basquete, mas agora após renascer novamente ele não se importa. Mas com isso, com todo o seu conhecimento de sua vida passada, ele é capaz de restaurar esse corpo completamente em poucos dias, e com isso ficar muito mais forte para que possa se defender de outros inimigos que apareceram. E agora ele inicia um novo caminho em busca de poder para que possa se vingar de todos que destruíram sua família.